Olá, moçada. Vamos continuar aqui, né? Vamos fazer um exemplo bem simplesinho, tá? Bem simplesinho. É desse caso aí que eu tratei, né? Que é circuito de uma única malha, né? Depois a gente vai ver que para circuito de mais malha a gente precisa de lei de Kirchhoff, né? Então, vamos desenhar aqui, né? Considera isso aqui. Então, considera que você tem aqui um epsilon. Aqui você tem... Deixa eu chegar mais para frente aqui esse risco, senão não vai caber. Aqui você tem outro epsilon, aí aqui você tem um epsilon ao contrário. Aí aqui você tem dois resistores em paralelo, né? E aqui você tem mais um resistor. E tá bom, né? Vamos chamar esse aqui de epsilon 1, esse aqui de epsilon 2, esse aqui de epsilon 3, esse aqui de R1, esse de R2 e esse de R3, né? Então, supondo que você tem esse circuito aí, vamos dar uns dados aí qualquer, né? Vamos falar assim, epsilon 1 igual a 100 volts, epsilon 2 igual a 80 volts, epsilon 3 igual a 60 volts, R1 igual a 4 ohm, R2 igual a 8 ohm e R3 igual a 10 ohm, tá? Então, são números completamente aleatórios que eu escolhi agora, como eu sempre faço. Qual que vai ser a corrente, né? Vamos calcular algumas coisas aí. Qual vai ser a corrente? Vamos calcular também a DDP entre dois pontos, qualquer. Vamos considerar, por exemplo, esse ponto aqui, depois do epsilon 1, ponto A, e vamos calcular também a DDP aqui do ponto B, né? Qual que é a DDP entre esses dois pontos aqui, né? Então, quanto que é o ΔV entre A e B, né? E a corrente total, né? Então, basicamente é isso que a gente quer saber, né? Então, primeira coisa é identificar quem é gerador e quem é receptor aqui, né? Como é que a gente identifica isso, né? Não existe uma maneira fácil de identificar, né? Você supõe, né? Você supõe, faz de conta que esse é gerador, então a corrente está num sentido. Quando você supõe que um é gerador ou receptor, você automaticamente define o sentido da corrente, né? Porque a corrente do gerador sempre passa do polo negativo para o positivo. Então você supõe isso e faz todas as contas. Se por acaso você estiver enganado, aquele gerador era na verdade um receptor, sua corrente vai dar negativa. Aí você fala, então é o contrário o sentido, tá? É só isso. Então vamos lá. Então vou fazer de conta que epsilon 1 é gerador. Nesse caso é fácil, né? Epsilon 1 é gerador mesmo, porque ele é maior do que o epsilon 3, que está em sentido contrário. Né? Então, vou fazer de conta que a corrente está nesse sentido aqui. Então, ela vai circular desse jeito, né? Então, como é que eu vou calcular aqui a corrente, né? Então, eu vou usar essa formulinha aqui, ó, que eu passei na aula passada. Ó. Soma todos os geradores, menos soma todos os receptores, sobre a soma de todos os resistores. Então, vamos lá. Quanto que vale todos os geradores, né? Vamos botar em verde, né? Quanto que vale a soma de todos os geradores? Pelo meu desenho, se esse epsilon 1 é gerador, epsilon 2 também é gerador, porque a corrente também passa no mesmo sentido. E epsilon 3 é receptor, porque ela vai passar em sentido contrário, né? Tá vendo? Tem a placa maior aqui e a menor ali, né? Então, aqui é 100 mais 80, é 180, né? Já os receptores, né? É só epsilon 3, que é 60, tá? Então, eu já achei logo de cara geradores e receptores. Falta eu achar aqui qual é a resistência equivalente do circuito, né? Então, aqui eu tenho uma associação em paralelo, R2 e R1 estão em paralelo, tá vendo? Então, eu preciso descobrir primeiro quanto que vale esse resistor equivalente de R1 e R2, né? Então, como é que eu faço isso? Eu uso a fórmula que eu passei também, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, que vale... Quanto vale R1 mesmo? 4. Então, é 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, né? Então, o mínimo disso aqui é 8. 8 dividido por 4 é 2, então é 2. Mais 8 dividido por 8 é 1. Então, é 3 oitavos, né? Então, se 1 sobre R é 3 oitavos, então a resistência equivalente é 8 terços, ao contrário disso, né? Ao contrário não, é o inverso disso.
né? Então é 8 terços, né? Então eu tenho uma resistência de 8 terços aqui e tenho uma resistência de 10 aqui no R3, né? A soma desses dois aqui, né? Esse R equivalente que eu calculei aqui, nesse ponto. Com o R3 estão em série, tá vendo? Então eles estão em série. Então, a resistência total, né? A soma de todos os resistores vai ser esse 8 terços mais o R3, que é 10, né? Então, 38 terços, né? 38 terços é a resposta, né? Que é aproximadamente 13 ohms, né? Então é 13 ohms aproximado, né? 39 sobre 3 é 13, né? Agora eu calculo a DDP, né? A DDP não, agora a corrida corrente. A corrente vale 180 menos 60 sobre os 13, né? Então é 120 sobre 13, né? E isso dá mais ou menos 9,25, mais ou menos, né? Então, 9,25 amperes é a corrente do meu circuito, tá? O segundo ponto é calcular a DDP, né, entre esses dois pontos A e B aqui. Para calcular a DDP, né, a gente vai ter que discutir outra teoria, que está na regra de Kirchhoff, leis de Kirchhoff, né? Então, vou deixar esse exercício aqui para mais tarde. Quer dizer, vou deixar isso aqui como exercício para vocês fazerem, né? Então, eu fiz esse exemplo. Então, vocês vão fazer isso de exercício depois que vocês assistiram o resto dessa aula, porque no resto dessa aula eu vou ensinar como é que calcula isso. Então, vou deixar aqui, vou escrever assim, exercício. Então, assistir o resto da aula e calcular a DDP entre A e B, tá? Então, vou deixar este exercício porque eu preciso explicar o que acontece nas leis de Kirchhoff para vocês poderem calcular isso, né? Beleza? Então é assim que faz. Deixa eu dar outro exercício para vocês fazerem agora, né? Pra vocês calcular a corrente, né? Então, exercício. Calcule a corrente no circuito abaixo. Então, vamos botar aqui, muito parecido com o que eu desenhei ali, né? Vamos botar aqui assim, outro assim, agora bota outro ao contrário, mais um ao contrário, aí bota, opa, chegar pra cá. Vamos fazer o seguinte, bota aqui assim, ó, linha, aí, né? Então vamos botar aqui, esse aqui é Y1, ops. Então vamos lá, vou botar em verde aqui. Então aqui é Y1, aqui é Y2, aqui é Y3, aqui é Y4, aqui é R, aqui é R, aqui é R, tá tudo R, né? Depois eu dou o valor. Vamos chamar aqui de 2R, vamos chamar esse aqui de 2R, esse de 8R e esse de 10R, né? Vamos lá, vamos fazer que Y1 é 10 volts, Y2 travou aqui, Y2 é 60 volts, Y3 é 20 volts e Y4 é, vamos colocar assim, 70 volts. Tá? E o R, como é que vale o R? R vale 10 ohms, tá? Então, tá aí. Então, calcula a corrente aqui, né? Então, você vai calcular resistência equivalente aqui, a resistência equivalente aqui, depois somar tudo e usar aquela lei de Ohm generalizada, tá? Beleza. Vamos agora falar das leis de Kirchhoff, né? Leis de Kirchhoff. Tá? Então, são duas leis de Kirchhoff, tá? Que ela vai permitir a gente resolver basicamente qualquer circuito, né? Inclusive de várias malhas, com vários
geradores em malhas diferentes, né? Então, a primeira lei de Kirchhoff é a seguinte, tá? Primeira lei de Kirchhoff. Primeiro, a DDP entre dois pontos, tá? De um circuito independe do caminho, tá? O que eu quero dizer isso? Vamos desenhar um circuito qualquer aqui, tá? Então, vamos considerar esse circuito assim, bem simplesinho, um circuito quadrado, né? Você vai botar o que você quiser aqui. Então, se eu quero, por exemplo, calcular a DDP entre A e B, né, entre esses dois pontos, eu posso calcular a DDP, né, vendo quais são as coisas que estão nesse fio aqui, né, por esse caminho, né, então de A até B, ou eu posso calcular a DDP por esse caminho. Tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, só para ficar mais claro aqui, supondo que aqui tem um resistor, aqui tem uma fonte, aqui tem outra, aqui tem dois resistores, blá, 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 né? Não importa o que tem nesse circuito, né? Se eu calcular a DDP indo daqui até aqui, ou dando essa volta aqui, vai dar o mesmo resultado, né? E como é que eu calculo isso, né? Como é que eu calculo a DDP, né? Então, vamos colocar assim. A DDP é calculada da seguinte forma. Então, dois pontos, né? Se estivermos indo no mesmo sentido da corrente, né? Por que mesmo sentido da corrente? Porque a corrente, né, pega esse desenho aqui que eu fiz aqui, né? Ou a corrente está em sentido de A até B, né, que é chamado de sentido horário, né, nesse sentido aqui, ou ela está em anti-horário, né? Então a corrente ou flui num sentido ou flui no outro. Então, se a gente escolher o mesmo sentido da corrente, né, o que vai acontecer? Né? Então, vai acontecer o seguinte, para cada gerador, então, para cada gerador, aumenta-se a DDP em epsilon, né, que é a força eletromotriz dele. Deixa eu botar essa caneta aqui, porque não... em epsilon, né? Então, se passou por um gerador de 10 volts, então aumentou epsilon para a DDP, né? Depois, para cada receptor, né, diminui-se a DDP em epsilon também, né, que é a força contra a eletromotriz. Vou até botar um epsilon aqui, né? Lembrando que, a princípio, você não sabe o que é gerador e o que é receptor até você determinar qual é o sentido da corrente, né? É o sentido da corrente que te fala quem é o gerador e quem é o receptor, né? Então, para cada gerador aumenta em epsilon, para cada receptor diminui-se em epsilon, e para cada resistor, né, diminui-se a DDP em I vezes R, né? Corrente que passa naquele resistor vezes, vou botar assim, vezes o valor da resistência, né? Então, para cada resistor vai diminuir a DDP em I vezes R, né? Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff, né? Para você calcular quando você está no sentido da corrente, ou seja, se a corrente está no mesmo sentido que você está caminhando, né? Se estivermos no sentido inverso à corrente, né? Então, todo dispositivo ganha um sinal de menos, né? Então, se a gente não tiver no sentido da corrente, se a gente tiver no sentido oposto, né? Por exemplo, aqui, né, nesse desenho. Supondo que a corrente está no sentido de A para B, né? Então, nesse sentido aqui. Então, a corrente está nesse sentido aqui. Então, se eu for daqui até aqui, eu sigo essas regrinhas. Agora, se eu quiser calcular a DDP entre A e B e no sentido inverso aqui, nesse sentido inverso aqui, então eu tenho que botar um sinal de menos, ou seja, o gerador vai ter um menos epsilon, o receptor passa a ser um mais epsilon linha e o resistor passa a ser um mais I vezes R, né? Porque aqui, né? Só para deixar claro, né?
no sentido convencional, tem que somar no gerador, diminuir no receptor e diminuir no resistor. Então, só andar no sentido inverso, tudo aqui troca de sinal. Só isso, né? Só troca de sinal, tá? Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff. E aí tem um corolário extremamente importante, que é a base que a gente vai fazer para calcular a corrente em circuitos de várias malhas, né? Qual é o corolário dessa lei de Kirchhoff, né? Se a DDP independe do caminho, né, mesmo em todos os caminhos, então a DDP no mesmo ponto é zero. Isso é meio óbvio quando a gente entende que diferença de potencial é a diferença de potencial entre dois pontos, ponto A e ponto B. Se o ponto A é igual ao ponto B, então eles têm que ter obrigatoriamente o mesmo potencial e essa DDP tem que ser zero. Mas, quando o Kirchhoff fez essas leis, não tinha essa ideia ainda do que era DDP. Tanto é que não chamava de DDP, chamava-se de força eletromotriz. Não estava claro que se eu caminhar, né, por exemplo, vamos fazer um desenho aqui para ficar claro isso, né? Vamos pegar um circuito e fazer assim, divide ele em dois, né, e fecha de novo. Né? Basicamente é isso aqui, né? Desconsidera essa parte que sobrou. Desconsidera isso aqui. Então, na época de Kirchhoff, não ficava claro que se eu calculasse a DDP indo por esse caminho em verde aqui, ó, né, daria o mesmo resultado que se eu fosse do caminho em vermelho, que é o passando por baixo. Né, independente do que tem nesse circuito, pode ter o que você quiser aí. Né? Não estava claro, né? Isso não era consenso. Na verdade, o partido público nem desconfiava. Né? Foi o Kirchhoff com essa lei que mostrou que, como independe do caminho, obviamente tem que ser zero. Por quê? Eu posso escolher qualquer caminho para chegar nesse ponto. Inclusive o caminho que eu não faço nada, que eu fico aqui e continuo aqui. Ora, se eu não fiz nada, não pode ter DDP. Né? Então, a DDP, né, entre esses dois caminhos, a DDP de um ponto com ele mesmo é sempre zero. Né? Então, é sempre zero. Com isso, agora que você já sabe, você pode fazer o exercício que eu deixei lá em cima, né? Calcular a DDP entre os pontos A e B do circuito. Tá? Então, isso é extremamente importante. Qual é a segunda lei de Kirchhoff? Né? A segunda lei de Kirchhoff é consequência direta da conservação da corrente. Outra coisa, hoje a gente sabe que não podia ser diferente. Se a carga é conservada, a corrente obrigatoriamente é conservada. Mas, na época de Kirchhoff, também não sabia disso. Né? Então, segunda lei de Kirchhoff. Nem sei se estou escrevendo Kirchhoff certo. Provavelmente não, tá? Depois eu descubro como é que escreve certinho. Então é o seguinte, lei de Kirchhoff. Vamos escrever certo, né? Tá quase certo. Só faltou um H. É assim. Segunda lei de Kirchhoff. O que ela diz? O seguinte. A corrente se conserva, né? Ou seja, sempre que houver um nó e a corrente se dividir, então I é igual a I1 mais I2, né? E quantos fios ela se dividir, né? Então também já discutimos isso, né? O que aconteceu, né? Se você tá vindo aqui e aí tem dois fios, né? Então isso aqui vem I, entrando aqui, e aqui vem I2, aqui vem I3, obrigatoriamente I2 mais I3 devem ser I, né? Corrente que entra é igual a corrente que sai dos nós, tá? Então, junto com essas duas leis, já é suficiente para a gente calcular uma gama de circuitos, tá? Uma gama enorme de circuito. Vamos dar um exemplo agora, então. Né? Vai cair na prova isso aqui, tá? Sempre cai. Todos os anos. Todos os anos cai um circuito. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Ops. Exemplo. Né? Vamos fazer um circuito aqui vamos fazer um de 3 malhas para ficar bem legal. Como é a distância, né? 3 malhas é uma coisa boa, né? De se fazer. Então, vamos colocar assim.
Tá aí, ó. Então, tem uma malha. O que é malha? Malha é maneira de se fazer um completo, assim. Uma aqui, duas, três, né? Então, vamos falar que esse aqui é ε1, esse aqui é ε2, esse é ε3 e esse é ε4. Aqui eu vou chamar de R, aqui eu chamo de R, vou chamar de R1, R2 e R3. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos botar mais um resistor aqui para não dar curto. Tô com medo da curta. Ah, vamos tentar assim mesmo. Vamos tentar assim mesmo. Espero que não dê curto aqui, ó, nesses dois aqui. Vamos botar um resistor, né? Não vou ter que apagar tudo depois se der curto. Eu não tenho certeza se vai dar ou não vai dar. Então, vou apagar aqui e vou botar mais um resistor aqui. Tá? Então, essa aqui eu vou chamar de R1 também. Faz de conta que tem o mesmo valor de R1, tá? Então, vamos dar valor aqui agora. ε1 é igual a 80 volts, ε2 é igual a 60 volts, ε3 é igual a 40 volts e ε4 é igual a, sei lá, 10 volts. Vamos falar que R1 vale 8 ohm, R2 vale 4 ohm e R3 vale 10 ohm. Tá? Então, vou dar esses valores aí e eu quero saber qual é a corrente que passa em cada um dos meus épsilons, né? Cada um dos meus geradores ou receptores, que eu ainda não sei se ele é gerador ou receptor, tá? Não dá para saber, mas bater no olho e falar. A gente tem que supor, tá? Como é que eu suponho isso? Eu faço o caminho mais fácil do que eu acho, né? Eu vou falar que ε1 é gerador e vou considerar que todos os outros são receptores, tá? Vou considerar que todos os outros são receptores. Por quê? Porque aí, como é que fica a corrente aqui? Eu vou ter uma corrente 1 saindo daqui, vindo aqui, ó. Na primeira malha, aí ela vai fazer esse caminho, ó. Tá? Então, o que aconteceu aqui, né? Então, a gente tem que usar a lei de Kirchhoff, né? Para entender, né? Primeira coisa que aconteceu. A corrente que vinha aqui, ela dividiu-se em duas, né? Ela era um I aqui, virou um e 2 aqui, e aqui passou a ser 1 e 3, por exemplo, né? Então, aqui tem uma divisão de corrente. Então, essa é a primeira malha. Agora, eu vou fazer... O que eu vou fazer? Eu vou usar as leis de Kirchhoff para resolver essa malha. Então, vou escolher um ponto qualquer. Escolho esse, né? Esse ponto aqui. Eu sei que a DDP entre ele e ele mesmo é zero. É o corolário da lei de Kirchhoff, né? Então, eu vou ter o seguinte, zero é igual. Então, vou seguir nesse sentido. Toda vez que passo por um gerador, somo epsilon. Epsilon. Toda vez que passo por um resistor, tiro I vezes R. Então, menos, vou chamar de I1, I1 vezes R. 1. Depois eu dou o valor. Aqui, pode ver que a corrente está indo do polo positivo para o negativo. Então, isso aqui funciona como receptor. Então, tira ε2. Pronto, acabou. Zero, né? Chega aqui. Então, zero é igual a epsilon menos I1 menos R1, menos ε2. Tá? Beleza. Vamos fazer agora o segundo caminho, que eu vou fazer em laranja. Então, vou pegar em laranja aqui, ó. Então, é esse caminho aqui, que vai passar lá por aqui, ó. Então, esse caminho laranja aqui. Vou fazer de novo no mesmo ponto, né? Então, vou ter o seguinte, zero é igual a ganha epsilon 1, isso aqui é epsilon 1, né? Ganha epsilon 1 quando eu passo aqui. Tira I1 R1, né? Quando eu chego aqui. Aqui, ó, tem um nó. A corrente aqui vai se dividir, tá? Uma corrente aqui vai se dividir, eu vou falar que aqui era I1, então eu vou falar que aqui vale
I2, porque ela vai passar por esse gerador aqui. E vou chamar isso aqui de I3, tá? Estou usando a lei de Kirchhoff sobre divisões de correntes, tá? Então, aqui é I3. Quando ela chegar nesse outro nó aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Ela vai se juntar de novo, né? Então, beleza. Então, aqui tem I3, tá? Então, que passa por esse R2 é I3. Então, menos I3 R2. Beleza. Aqui ela se divide de novo, ó. Então, vou falar aqui que ela aqui vai valer I4, porque vai passar pelo esse gerador 4. E o que está descendo eu vou falar que é I5, tá? E eu tenho que ter em mente o que é essas coisas, I3, I4 e I5. O que eu tenho? Eu tenho que botar em outra cor aqui, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte. Eu tenho que I1 vale I2 mais I3, primeira coisa. Essa é a primeira divisão. E, ao mesmo tempo, eu tenho que I3 vale I4 mais I5. Tá? Tem que ter isso em mente. Né? Conservação da corrente. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, passou pelo ε1, passou pelo R1. A corrente se dividiu nesse ponto. I3 foi para frente. Passou pelo R2. A corrente se dividiu nesse ponto. Vamos seguir aqui. Aqui tem I5. Hora que chega aqui, ó. O que acontece aqui? Hora que chega aqui, essa corrente que se dividiu aqui, ela se junta de novo. Então, aqui ainda tem I3. Tá vendo? A corrente se dividiu aqui. Uma desceu e uma foi reto. Porém, a que foi reta encontrou com a que tinha descido aqui, né? E se juntou de novo. Então, juntou de novo. Aqui que passa pelo R3 é I3. Então, menos I3, R3, igual a zero. Já está aqui o igual a zero. Né? Então, tá aí. Segunda malha. A terceira malha, que eu vou botar de azul, né? É a que sobrou, né? É a que vem aqui, né? Passa aqui, ó. Vai lá na frente e volta. Essa aqui. Essa é a terceira malha. Né? Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte. 0 é igual. Passou aqui, ε1 menos. Passou aqui em cima, tem o R1. Né? Tem o R1 aqui, então, aqui é a corrente I1 ainda, né? Bota um aqui. É I1, R1. Beleza, aqui a corrente dividiu. Dividiu em I2 e I3. Né? Dividiu em I2 e I3. Então, o que vem aqui na frente é o I3. Então, menos I3 R2. Ah, peraí. Eu esqueci aqui, ó. Na hora que desceu aqui, ó, né, o laranja, eu tenho que subtrair esse outro receptor aqui. Então, eu tenho que botar o menos ε3 aqui. Isso é importante. Voltando. Então, I3R2 veio aqui. Aqui dividiu de novo. Então, o I4 desceu e o I5 foi reto. O I5 foi reto, encontrou o ε4. Então, menos ε4. Depois, encontrou outro resistor R1. Então, menos I5, né? ε1. ε1 não, R1. I5, R1. Beleza. Começou a voltar. Chegou nesse nó, ela se juntou de novo com a I4 e se transformou na I3. Então, o último termo aqui é menos I3, R3. Né? Depois foi reto, chegou aqui. Então, tá aí que eu tenho que resolver. Esse é o meu sistema. Um sistema, como vocês vão ver, ele é 3x3, tá? Vamos fazer o seguinte, como a minha variável é I, né? E mais que isso, né? Como I1 pode ser dado por I3, I2 mais I3, e o meu I3, por sua vez, é I4 mais I5, o que significa isso? Vou botar aqui em laranja. Significa que o meu I1
ele é o I2 mais I4 mais I5. Então, toda vez que eu tiver I1, eu vou substituir por I2 mais I4 mais I5. Tá? Porque o I3 é I4 mais I5. E aí eu vou resolver, montar esse problema aqui agora. Tá? Vamos lá. Vou passar tudo que tiver I para o lado direito. Tá? Então, I1 vezes R1, ora, I1 é I2 mais I4 mais I5. Então, eu vou botar assim. I2 mais I4 mais I5 vezes o R1 é igual a... Essa que eu passei para lá. É igual a ε1 menos ε2. Então, ε1 menos ε2. Embaixo. Vou passar esse primeiro aqui. Deixa eu até mudar de cor, né? Primeiro eu vou passar esse I1R1 para lá, né? Então, I1R1, né, a gente já viu aqui, é I2 mais I4 mais I5 vezes R1. Beleza. Agora passa esse para lá, ó. Esse aqui, ó. Passa para o lado esquerdo. Então, olha aí, I3. Só que I3 é I4 mais I5. Então, mais I4 mais I5 vezes o R2. Tá? Finalmente, passa o último termo para lá, que é esse aqui. Passa para lá, que é I3. Né? I3 é R3. Então, mais... O que é I3? Está aqui, I4 mais 5. Então, mais I4 mais I5 vezes o R3. Isso aqui é igual ao quê? A ε1 menos ε3. Tá? Beleza? O que está faltando agora? A terceira equação aqui. Como é que vai ficar? Vamos mudar de cor de novo. Vamos ficar mudando de cor aqui, né? Primeiro, esse termo aqui passa para o lado esquerdo. Então, eu vou ter o seguinte. I3 vezes R2, vezes R1, mais I3 é I1 vezes R1, né? I1 vezes R1, mais I1 é I2 mais I4 mais 5. Então, eu vou ter assim, I2 mais I4 mais I5 vezes R1. Passa esse termo agora. Então, é negativo, passa positivo. Então, I3, que é I4 mais 5. Então, mais I4 mais I5, R2. Passa o outro termo agora, que é esse em verde aqui, ó. Então, I5 é só I5 mesmo, né? Então, mais I5R1. E, finalmente, passa esse termo em vermelho aqui. Menos I3, R3. Então, passa para lá mais I3, R3. Tô dando umas travadas aqui no meu computador. Então, mais... O que é I3? I4 mais I5. I4 mais I5. Vezes o quê? R3. Pronto. Isso aqui é igual ao quê? A ε1 menos ε3. Não, ε1 menos ε4, né? Isso é igual a ε1 menos ε4. Tá? Então, acabou a montagem do problema. Tá? A montagem do problema é essa. Só dar os valores agora dos ε e dos r's e resolver. Né? Esse vídeo vai ficar longo, hein? Vamos fazer. Vamos fazer. Não tem muita escolha, não. Vamos lá. Então, vou organizar. Isso aqui vai dar um sistema, né? Então, tem I2, I4 e I5, né? O sistema é I2, I4 e I5. Vou botar aí tudo que tem I2 do primeiro, que é, vou chamar de tipo de X, os I4 de Y e os 5 de Z, né? X, Y, Z. Então, um sistema 3x3. Então, aqui tem I2 vezes R1. Quanto que vale R1? R1 vale 8. É 8, 4 e 10, né? Então, R1 vale 8. Então, eu vou ter o seguinte. 8 e 2 mais
8 e 4 mais 8 e 5 é igual a ε1 menos ε2. Como é que era ε1 menos ε2? Vamos ver. 20. É 80 menos 60. Então é 20. Então vai ser igual a 20. Beleza. Equação de baixo. Onde tem 2 aqui? Tem aqui e só. Né? Então, R1 vale 8. Então, 8 e 2 mais. E 4. Tem um R1 vezes e 4. Tem um R2 vezes e 4. E tem um R3 vezes e 4. Então, aqui é 8 vezes e 4. Aqui é 4 vezes e 4. E aqui é 10 vezes e 4. Então, 8 mais 4, 12. Mais 10, 22. Então, mais 22 e 4. E 5. Onde tem 5? Então, tem aqui 1 e 5. Aqui outro, aqui 8. Né? Então, mesma coisa. Então, 8 mais 4 mais 10. Então, 8 mais 4 mais 10, 22 de novo. Então, mais 22 e 5 é igual a ε1 menos ε3. Como o ε1 vale 80 e o ε3 vale quanto? Vale 40, então vai ser 40. Então vai ser igual a 40. Vai ser igual a 40. E, finalmente, aqui embaixo. Então, 8 e 2. Só tem esse 2, só. E 4. Eu tenho 8 mais 4, 12. 12 mais 10, 22. Então, mais 22 e 4. Mais e 5. 8 mais 4 mais 8. Então, 8 mais 4, 12, mais 8, 20, mais 10, 30. Então, aqui dá 30. 35 é igual a 80 menos 10, que é 70. Então, tá aí o meu sisteminha que eu tenho para resolver. Se eu conseguir resolver isso, eu acho todos os i's, o i2, i4 e 5, e automaticamente eu sei que o i3 é o 4 mais o 5 e o 1 é o 4 mais o 5 mais o 2, tá? Então, eu acho todas as correntes, todas elas, tá vendo? Então, é assim que resolve. Para esse vídeo não se alongar demais, tá? Para esse vídeo não se alongar demais, eu vou parar ele aqui e vamos resolver esse sistema na próxima aula, né? Então, na próxima aula a gente resolve isso aqui e eu já dou exemplo, né? Vocês podem, como eu falei para vocês, essa matéria ela é bem trabalhosa na parte de matemática, mas ela é fácil, tá? Isso aqui é um sistema 3x3, você vai resolver por... Você pode escalonar, você pode fazer o caramba 4 para resolver isso aí. Eu resolvo tudo por Cramer, que eu pego, babá e resolvo, tá? Vamos fazer isso. Eu vou fazer por Cramer, mas vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Vamos fazer isso na próxima aula, tá? Senão esse vídeo fica muito, muito longo, tá? Então, vou parar aqui. Na próxima aula